Arquimedes, filósofo grego, nasceu em Siracusa. Foi talvez o primeiro cientista experimental de que se tem notícia. Construiu armas defensivas importantes para a sua cidade natal, que, periodicamente, era invadida pelos romanos. É sobre Arquimedes uma das mais curiosas histórias sobre resolução de um probleminha. Ele se encontrava no banho, pensando no problema, tá bom. Ao perceber que teria encontrado a solução, saiu nu pelas ruas da Grécia, gritando: Eureka! Eureka! Achei! Achei! Deve-se a Arquimedes o conhecimento de que todo corpo imerso num fluido sofre a ação de uma força feita pelo fluido, denominada empuxo, de direção vertical e sentido para cima, cujo módulo é igual ao peso do fluido deslocado. Uma esfera encontra-se submersa em água. Infinitos são os pontos de contato da água com a esfera. A representação da força que a água exerce sobre a esfera em apenas 8 pontos de contato está corretamente desenhada em que alternativa? Olá, pessoal! Sou eu, Bruno Fernandes, o BF, seu best friend da física. Estamos aqui para resolver uma série de questões sobre a parte mais importante da hidrostática, que é o empuxo. Então, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no Desesperando. Não tenho a menor dúvida que estudar, fazendo exercícios, é a melhor maneira de você aprender. Por isso que você está aqui no Desesperando, porque aqui a gente aprende o quê? Exercitando. Então vamos lá, vamos arrebentar a boca do balão. Olha só, aqui ele já falou um monte de coisa, né? Nosso amigo Arquimedes foi o cara que descobriu aí, né, o conceito de empuxo, né? Fazendo esse experimento, foi lá tomar o banhozinho dele, aí ele, quando entrou dentro da banheira, deslocou uma certa quantidade de água, e aí, sei lá, como ele viu que a força que a água exercia sobre o corpo dele era igual ao peso do líquido que caiu fora, tá? Então deixa eu fazer uma representaçãozinha disso. Vamos supor aqui que eu tenho um recipiente, tá? Esse recipiente está completamente cheio de water. E aí, de repente, você vai lá e bota uma bolotinha, uma bolota aqui, ó. Uma bolinha. Claro, o que vai acontecer? Essa bolinha precisa ocupar aquele espaço que está ocupado pela água. Então, claro que uma parte, né, dessa água vai transbordar, vai cair fora, tá? Então, essa partezinha da água que cai fora, vamos só supor, tá? Vamos só para fingir que a massa dessa água que caiu fora, tá? A gente chama de água deslocada ou líquido deslocado, seja de 100 gramas, tá? Então, 100 gramas, que é 0,1 quilo. Qual é o peso disso? Como é que eu calculo o peso de alguma coisa? Massa vezes gravidade, né? Então, o peso dessa água deslocada seria 0,1 quilogramas, mas vezes 10, que é a gravidade, daria 1 newton, tá? Então, o que o teorema do empuxo fala? O teorema de Arquimedes fala? Fala o seguinte, olha, a força, porque aqui o que está acontecendo? A Terra está puxando esse bichinho para baixo. Mas você vê que ele não desce até o fundo, porque a água está exercendo uma força sempre para cima, né? O líquido ou o fluido sempre vai exercer uma força para cima, né? Como falou na própria questão. Vertical para cima, assim como o peso é sempre na vertical para baixo, o empuxo é sempre na vertical para cima, tá? Não existe nenhuma situação que vai ser diferente. Então, nesse caso, a gente tem esse empuxo, tá? Que é a força que esse líquido vai fazer em cima da bolinha para não deixar ela descer. E aí, o que o teorema de Arquimedes diz? Olha, o valor numérico desse empuxo, tá? Vai ser literalmente igual ao peso do líquido que você jogou fora, do líquido que você deslocou, que no caso ali transbordou, certo? Então esse é o teorema, nosso teoremazinho aí de Arquimedes. Agora, para a gente matar essa questão, o que a gente precisa?
A gente precisa relembrar de uma coisa que você aprende lá no início da hidrostática, né? Você sabe que quanto mais fundo eu tiver, maior vai ser a pressão da coluna do líquido, né? Então, por exemplo, aqui nesse pontinho A aqui, vou botar aqui pontinho A e pontinho B, tá? Dentro do líquido. As pressões aqui são iguais? Não, né? O teorema de Steven diz que as pressões são iguais na mesma linha, na mesma altura, tá? Então, por exemplo, aqui a pressão em A seria igual à pressão em C. Mas, como o B está mais fundo, a pressão em B é maior do que a pressão em A. Porque você lembra, né? A pressão da coluna é dado pela densidade do líquido, pela gravidade e pela profundidade em que o ponto se encontra. Então, claro que a pressão no ponto B vai ser maior do que a pressão no ponto A. Agora, olha só, pensa aqui agora nessa bolinha, tá? Pensa aqui nessa bolinha. A bolinha tá lá mergulhada, beleza. Temos água aqui everywhere. Beleza, tá? Então, vê se você concorda comigo. Vamos botar aqui, deixa eu botar aqui um gizinho aqui, ó. Super colorful, super colorido, que eu tenho aqui, ó. Então, olha só, vamos pegar aqui esse pontinho aqui, tá? Mais pontinho aqui de B. Vamos agora pegar um outro pontinho aqui com esse meu giz super colorful. Um verde petróleo, que é o ponto A, tá? Bom, o que a gente acabou de ver? Que quanto mais fundo estiver, maior vai ser a pressão daquele líquido. Ah, e vamos colocar aqui mais dois pontinhos aqui, ó. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, aqui, vou botar aqui de roxinho. Aqui o ponto C e aqui o ponto D, localizados aqui na mesma linha, mesma vertical. Então, o que esse cara aqui fala? Esse cara fala que quanto maior a profundidade, maior a pressão. Concorda comigo? Então, vê se você... O que a gente pode aqui relacionar? A pressão em B vai ser igual à pressão em A? Não, né? Porque aqui, obviamente, na parte de baixo da bolinha, esse ponto aqui está mais fundo do que o ponto A. Concorda comigo? Então, claro que a pressão de B, pressão no ponto B, é maior do que a pressão no ponto A. E C e D? A pressão em C é maior do que D? Não. Aí não, né? Porque você repara que esses dois caras aqui estão na mesma linha, né? Ou seja, na mesma profundidade. Então, a pressão de C é igual à pressão de D, né? E a pressão de D é maior do que a pressão em A. E a pressão de C, a pressão de D é menor do que a pressão em B, tá? Vamos colocar só uns valorizinhos aqui. Vamos supor que a pressão aqui em A seja de 2 atmosferas, tá? Então, por exemplo, em D vai ter que ser maior, né? Então, por exemplo, 2,5. 2,3, tá? Então, aqui também a pressão vai ser 2,3, que está na mesma linha. E, claro, o ponto B, que está mais abaixo, em relação aos outros, vai ser 2,5. Concorda? Agora, olha só. A gente sabe que pressão... A gente calcula pressão pegando força e dividindo pela área. Ou seja... Peraí, caiu aqui os dias. Vou pegar... Voltei. Então, o que a gente conclui? Que a pressão e a força são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a pressão é maior, a força tem que ser maior. Então, claro que aqui embaixo, né? Aqui embaixo, deixa eu botar aqui um giz, vou botar aqui de verde. A pressão, aqui no ponto B, pelo fato de ser maior que nas outras alturas, tem que gerar uma força maior. Então, em B, por exemplo, ó, a força que a água está fazendo aqui na parte de baixo da bolinha vai ter que ser maior do que a força que a água está fazendo aqui na parte de cima da bolinha.
tá? Então a força de B tem que ser maior do que a força de A. Então toda essa parte da bolinha que está aqui embaixo, mais abaixo, sofre forças maiores do que na parte de cima, tá? E outra coisa, aqui, como eles estão na mesma linha e as pressões são iguais, significa que as forças nessas laterais aqui, que estão localizadas na mesma altura, também são iguais. Então a força que vai ser exercida aqui, ó, tem que ser a mesma força que vai ser exercida aqui. Ou seja, essas forças laterais se cancelam, tá? Então essa força aqui se cancela com essa força aqui se cancelaria com essa aqui na mesma altura, essa força lateral aqui se cancelaria com essa na mesma altura, essas forças laterais todas se cancelam, tá? Porque a pressão de um lado vai ser igual à pressão do outro, a pressão só depende da profundidade. Então qual seria o desenho certo? Por isso que o empuxo é sempre para cima, né, povo de Deus? A gente dá para falar isso também, porque essas forças laterais aqui sempre se cancelam e as forças embaixo do objeto são sempre maiores do que as forças de cima. Então a resultante vai ser sempre para cima. Por isso que o empuxo é para cima, porque o empuxo é a resultante dessas forças. Então as forças laterais vão sempre se cancelar e as forças embaixo sempre são maiores que as forças de cima. Então a resultante vai dar para cima, tá? Então por isso que o empuxo é sempre para cima. Então a resposta certa seria a letra C, ó. Você vê aí que na letra C, né, em cima as forças são menores, né, as setinhas são menores, e embaixo aqui você tem forças maiores, né, por isso que as setas têm um tamanho maior, e aí, claro, essas duas setinhas aqui do lado são iguais porque elas têm o mesmo valor numérico e se cancelam, certo? Então a resposta certa é a letra C, ó. Olha que lindo, questão maravilhosa, né? Então a gente tem que entender exatamente o conceito de pressão. Pressão ela é maior dentro de um líquido quanto mais fundo eu estou. Então quando um corpo está mergulhado num líquido, a pressão embaixo do objeto é sempre maior do que em cima do objeto, que produz uma força resultante para cima, que é o empuxo, e as forças laterais se cancelam porque são iguais. Certo? Então espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Continue com a gente, porque tenho certeza que você vai arrebentar a boca do balão. Tá certo? É sempre um prazer maravilhoso estar com vocês. Beijo no coração e até a próxima.